Meus irmãos, o pecado da omissão é muito grave. Não cometa esse pecado. Não se omita. Nós não podemos repetir os mesmos erros das nações vizinhas, que por omissão, por lavar as mãos e fazer como Pilatos, entregaram a sua pátria ao inimigo. Nós precisamos sair de casa. Saiam de casa nessas eleições e vamos defender a vida. Vamos eleger a vida. Vamos eleger a família. Vamos ter um país soberano. Mas você precisa votar. Você precisa sair de casa. Não cometa os mesmos erros das nações vizinhas. Não prefira Barrabás. Não prefira Barrabás. Estão querendo crucificar aquele que defende a vida e a família. Você deve ser esse missionário. Você deve ser aquele homem e mulher que deve defender aquilo que Jesus nos pede. A vida, o dom da vida, a família. Sejamos um só povo, unido em Jesus Cristo para defender os valores cristãos. Defenda a vida, defenda a família, defenda a família. Não se omita, não seja Judas, não lave as mãos. Que Deus abençoe e que Deus nos dê a salvação desta pátria. Tome consciência disto, da importância do seu voto. Prezados brasileiros e brasileiras que me ouvem em qualquer lugar que estejam, estamos atravessando dias difíceis. Vamos escolher com responsabilidade e radicalidade, como nos ensina Nosso Senhor. Nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Não ao candidato que defende o comunismo ateu, e sim ao candidato que defende os valores cristãos. Nós, sacerdotes conservadores, não poderíamos deixar de orientar o nosso povo cristão. Estamos vivendo tempos muito difíceis. O mundo está sendo dominado pela nova ordem mundial. E o único país que está travando as ideologias pagãs pregadas por esta ordem é o Brasil. Por ser um dever cristão, convidamos você a exercer o direito de voto. Não se isente. Não seja Judas nesta eleição. Judas traiu Jesus com um beijo. Nós podemos traí-lo com nosso voto. Somos favoráveis ao valor da vida e da família. Vote em candidatos que se declarem contra o aborto e contra a ideologia de gênero. Lembre-se, não adianta rezar pela vida e votar em candidatos que são pró-aborto. Rezar pelos países que sofrem com o comunismo e nós votarmos em candidatos que são comunistas e que apoiam esses regimes totalitários. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Quem como Deus? Dia da eleição, também recordamos os santos anjos. Vamos votar de forma certa. O vermelho da igreja é só o vermelho do sangue de Cristo e do Divino Espírito Santo. Jamais do comunismo. Deus te abençoe, defenda a pátria, a família, defenda a sua fé. Nossa bandeira jamais será vermelha. Votemos pelos verdadeiros valores cristãos. Deus, pátria, família, liberdade. Não nos esqueçamos. Recordemos da lição de São João. Barrabás era um bandido. A nossa fé não permite que colaboremos com o mal. Por isso, nessas eleições, votemos naquele que defende a família, a vida e a inocência das crianças. Não adianta rezar pela família, mas votar em candidato que é contra a família. Desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos.
Não adianta ensinarmos nossos filhos que roubar é errado se votamos em candidatos que foram descondenados pela justiça, dizendo para todos nós que o crime compensa. Não adianta rezar e trabalhar pela difusão do Evangelho e votar em candidato que fala mal da religião, que fala contra a igreja, padre e pastor. Não é possível que um cristão vote em candidatos que defendam valores contrários à sua fé. Por isso, nessa eleição, pense bem e vote bem. Graças a Deus, o Brasil está desmontando o sistema. Mãe e Rainha do Brasil, livrai-nos do comunismo e das ideologias anticristãs. Amém. Deus, pátria, família e liberdade. Que Deus abençoe o Brasil. Em Simbres, o que significa tudo isso? Por que Nossa Senhora é tão anticomunista, né? Qual é o problema do marxismo-comunismo? Se parece uma coisa tão assim benemérita, afinal das contas, né? A propaganda que eles fazem é que eles irão lutar pelos pobres, irão lutar contra a justiça, irão lutar por mais igualdade, né? E tal é essa propaganda que, infelizmente, a maior parte dos brasileiros já não se dá mais conta da maldade do comunismo e como ele é intrinsecamente incompatível com o cristianismo, não só com o catolicismo, não só para nós católicos, também para os protestantes. Como os papas alertaram durante todo o século XX, dizendo e falando claramente em documentos muito importantes a respeito da incompatibilidade dessa doutrina, os papas falavam com autoridade magisterial aquilo que Nossa Senhora falava em suas aparições, um confirmando o outro. Mas o que é que há de tão errado no comunismo? Por que é que, apesar de o Brasil aparentemente ter se livrado, né, de um perigo, nós estávamos caminhando na direção de uma venezuelização do Brasil, por que muita gente, depois, né, das mudanças políticas do nosso país, parece que respiraram aliviadas, mas continuam acalentando o sonho do retorno do socialismo, do retorno do comunismo? Mas onde é que está o problema das pessoas? Ou seja, por que o brasileiro não consegue enxergar a maldade do socialismo? Ou seja, parece que é uma coisa incrível, né? Se fazem milhares de coisas erradas. Se matam pessoas, se impõem ditaduras, partidos corruptos chegam ao poder e todos esses partidos, em todos os lugares onde eles tomaram o poder, sempre o que eles fizeram foi impor uma ditadura e ficar mais ricos, se corromper às custas da pobreza do povo. Claro, subiram ao poder na propaganda. Onde o comunismo, né, chegou ao mundo, a propaganda estava lá. Estamos aqui para fazer o bem aos pobres. Quando cai o regime comunista, aí se vê o cadáver. E o cadáver que está lá chama-se corrupção, mentiras e depois muitas atrocidades contra a humanidade. Ora, isso não é uma coisa assim casual, tá? A gente tem que parar e pensar o seguinte, gente, espera lá. O comunismo, ele é implantado na Rússia. Aí são revelados os crimes de Stalin. Aí depois, quando cai a União Soviética, a gente vê que os crimes não eram só de Stalin, mas continuaram, né, com Nikita Khrushchev, com Brezhnev e todo mundo. Aí o comunismo se instala na China. E Mao Tse-tung e Companhia Limitada, todos, corrupção, riqueza pessoal, assassinatos em massa, campos de concentração, todo tipo de tortura, loucura. Mas não,
é que o comunismo ideal é da Albânia. Aí cai o regime albanês e se descobre aquilo. Cai o regime romeno e se descobre a mesma coisa, sempre as mesmas coisas. E agora nós estamos aí com um país vizinho, aqui do lado. A Venezuela. O Brasil recebendo imigrantes da Venezuela que estão passando fome, que não têm o que comer, etc e tal, mas tudo isso em nome do comunismo, em nome do socialismo, em nome da pátria grande. E tudo isso, as pessoas dizem, não, mas o socialismo é bom. Mas, espera lá, me diga, onde está o país onde o comunismo foi implantado real e verdadeiramente e não houve ditadura, crimes, mortandades e corrupção? Só para pegar esse trinômio, ok? Ditadura, assassinatos de milhares de pessoas, campos de concentração, prisões políticas, etc, etc, e corrupção e enriquecimento dos líderes que subiram ao poder na base da propaganda de que iam fazer o bem aos pobres, mas só fizeram o bem a si mesmos. Me dê um exemplo na história onde aconteceu algo de diferente e então eu vou repensar minha ideia sobre o comunismo, sobre o socialismo. Mas não somente estas tragédias eram coisas do passado, como continuam sendo coisas do presente. A Venezuela está aí para mostrar. Os venezuelanos estão querendo vir, né, para qualquer lugar, menos para a Venezuela. Né? Os cubanos estão dispostos a enfrentar os tubarões do Caribe para não ficar no paraíso de Cuba. Então, gente, é evidente que tem alguma coisa de profundamente errado, né, no comunismo. E a primeira coisa que está errado é que eles são muito bons de propaganda, muito ruins em realizar o que estão prometendo.